Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Fluminense. Separei os dois melhores jogos desse domingo, dia 1º de junho, para a gente analisar aqui nesse vídeo. Vamos lá então, dois jogaços hoje que tem muitos jogos do Brasileirão. Queria destacar também que tem a final do Campeonato Argentino, né? Essa primeira parte do Campeonato Argentino, que é entre Huracan e Platense. Eu cogitei trazer esse vídeo aqui, esse jogo na análise dos dois melhores jogos de hoje. Só que como são duas equipes que não possuem jogadores tão conhecidos, o Huracan até tem alguns ali, tem o Urzi, ex-Racing, ex-Banfield, o Cantillo, ex-Corinthians, mas não tão conhecidos, né? E a Platense, sim, só com jogadores desconhecidos, então não daria pra gente analisar tanto assim, né? Então eu separei aqui Cruzeiro e Palmeiras, é um jogo que de alguns anos pra trás, até hoje, né, logicamente, vem se criando uma certa rivalidade. Eu diria que o torcedor do Cruzeiro tem um certo trauma quando enfrenta o Palmeiras, né? No ano que foi rebaixado, por exemplo, foi rebaixado contra o Palmeiras, sofrendo um gol inclusive do Dudu, que saiu agora do Cruzeiro pro Atlético. O torcedor do Cruzeiro deve odiar o Dudu por toda a história de anos pra cá que ele criou com o Cruzeiro. E Inter e Fluminense, o técnico do Fluminense é o Renato Gaúcho. O cara é ídolo do Grêmio, não vai querer nunca perder pro Inter, né? Então dois jogos bem interessantes que eu separei pra gente analisar aqui nesse vídeo, tá bom? Queria destacar o seguinte, deixei aqui tanto na descrição, tanto nos comentários, o link para caso alguém queira, de uma camisa do Palmeiras, muito bonita, tem uns detalhes bem interessantes, deixei o link aí, e de uma camisa do Fluminense. No último jogo do Fluminense que eu analisei, que foi o Fluminense 11 Caldas, eu já tinha trazido ela, trouxe ela de novo, é uma branca com as cores típicas do Fluminense, vindo assim na diagonal, é bem bonita. Deixei o link aí também, para caso alguém queira, tá bom? Vamos lá. Vale destacar, ontem o PSG foi campeão da Champions, um amasso para cima da Inter, né? Não teve nem disputa direito, praticamente com 20 minutos de jogo já tinha encaminhado esse título da Champions, né? E foi ampliando cada vez mais o placar, fechou nesse 5-0. Fiz a análise desse jogo no 21 Futebol Clube, só que a imagem ficou travando muito. Eu dei umas configuradas aqui no meu computador, no meu notebook, pra ver se dá uma acelerada e a imagem não trave mais. Então, tipo, eu falava e a minha imagem em relação ao que eu falava tá, tipo, 1 segundo atrasado por grande parte do vídeo. Enfim, pelo menos a qualidade do áudio ficou boa. Caso alguém queira assistir a análise, fica lá. Essa sugestão, então, no 21 Futebol Clube, uma análise completa, deu acho que uns 40 minutos de análise. Literalmente tudo que você queira entender sobre a final da Champions tá naquele vídeo. Tá bom? Vamos lá, linha de finalização aqui, olhando primeiro para o Cruzeiro, tá bom? Olhando primeiro no critério de odd 1,25, o primeiro que aparece aqui, não tem ninguém em critério de odd 1,25. E aí o primeiro que aparece em 1,50 é o Japa. O Japa e o Kaique Kenji, cara, são linhas boas, tá? Eu já vou adiantar, dá pra usar as duas. Eu não acho que os dois vão jogar. Muitos desses jogadores que estão aparecendo aqui normalmente não apareceriam. Só estão aparecendo porque é um Cruzeiro que eu não assisti o jogo de meio de semana contra o União Santa Fé, que foi empatado, né? Acho que 1-1 ou 0-0. Confesso que eu não sei. Era um jogo meio inútil, né? O Cruzeiro não valia nada aquele jogo. Deve ter provavelmente aproveitado esses caras, né? Que não tem tanta minutagem nesse time titular. São moleques da base, tanto o Japa quanto o Kaique Kenji. Mas são linhas boas, porque são caras que jogam do meio pra frente, cara do desequilíbrio, do drible, e que se jogarem, são linhas boas, tanto do Japa, tanto do Kaique Kenji. Eu não gosto de separar a linha do mesmo time, né? Mas são linhas boas. Eu queria destacar que eu montei dos outros jogos do dia, tem algumas linhas bem interessantes, principalmente no Sport e no Vitória, que os dois são zebras, o Sport contra o Mirassol e o Vitória contra o Corinthians. Mas tem linhas de jogadores do meio pra frente muito boas. Então, por exemplo, no Sport eu gostei muito das linhas do Johan, no critério de 1,25, e do Romarinho. O Romarinho tá pagando 1,40, sendo que é um cara que é do drible, do desequilíbrio, aquele mesmo ex-Fortaleza que tá no Sport. E no lado do Vitória tem alguns também. Eu separei o Fabrício, o atacante, que veio do Levante, ex-Grêmio também. O Carlos Eduardo é uma boa linha. O Léo Pereira é uma boa linha. Todos esses atacantes que pagam bem, no meu critério pelo menos, né?
Mas enfim, até o momento, então, de 1,50, o Japa e o Kaique Kenji selecionados. Principalmente o Japa. Eu acho que vão ser reservas, mas essas linhas estão boas. O Gamarra é zagueiro, então não. O Wallace é volante, mas é um primeiro volante, então não. O Vijalba é zagueiro, o Fagner lateral, o Cauã Prates não sei quem é. Murilo também não sei quem é, não, esse Murilo. Tá, então o Japa e o Kaique Kenji são linhas boas que dá para serem aproveitadas. Do lado do Palmeiras agora, vamos ver aqui. A primeira em critério de odd 1,25 é o Thales. O Thales dá para usar também. Eu acho que ele vai ser reserva, mas é uma linha boa. O Alan dá para usar também. Aníbal Moreno não, que é o volante. Marcos Rocha, lateral direito, hoje quase um zagueiro, não. Vanderlan não. Mike não. Benedetti não, zagueiro, né? Naves também não. Cara, aqui do lado do Palmeiras a linha do Thales e do Alan estão boas. Tá, essas daí entrariam no critério de odd 1,25. Então, de linha de finalização boas é o Kaique Kenji e o Japa do lado do Cruzeiro, e aqui o Alan e o Thales do lado do Palmeiras. Curiosamente, os 4 que eu citei, moleques da base, né? Provavelmente nenhum deles vai começar, mas se jogarem são linhas boas todas essas. A gente vai analisar junto as linhas do Inter para ver o que dá pra gente montar através dessas linhas. Linha de gol, o gol do Cruzeiro paga 1,50, tá pagando bem, hein? A defesa do Palmeiras é boa, mas o Cruzeiro faz um excelente Brasileirão, embalou de vez com o Léo Jardim, o técnico, venceu do Fortaleza recentemente fora de casa. E o gol do Palmeiras 1,36, não vale a pena. Então de odd 1,50 aqui nesse jogo a gente tirou coisas boas. O gol do Cruzeiro, o chute do Japa, o chute do Kaique Kenji, e de odd 1,25 o chute do Alan e o chute do Thales. Vamos analisar aqui o jogo do Inter e do Fluminense para ver o que a gente consegue montar, né? Misturando essas linhas, tá bom? Vamos olhar aqui primeiro para a linha de finalização. As duas equipes que vivem um retrospecto bom, vem de um retrospecto bom, só que mesmo assim os dois técnicos estão em momentos contestáveis, né? Que o Roger passou na Libertadores, isso deu um alívio muito grande, mas se perde pro Bahia, ia estar se criando uma crise enorme no Inter, até porque o momento no Brasileirão é ruim. Eu torço pro Grêmio, né? O Grêmio numa temporada horrível, tá na frente no Inter no momento. Isso mostra um pouquinho desse momento de oscilação do Inter. E o Fluminense também, o Renato começou a ser questionado recentemente, mas a gente vê aqui, venceu 4 dos últimos 5 jogos. Porque não vem convencendo, mas vem vencendo, né? Linha de finalização aqui, primeiro do lado do Inter, vamos ver aqui. O primeiro que aparece de odd 1,25 é o Rohel, zagueiro, não vale a pena. O Ramon é lateral, não vale a pena. Kaique Rocha é zagueiro, Luiz Otávio é um volante, Thiago Maia é um volante. A linha do Thiago Maia, se pagasse 1,50, valeria a pena. O Diego Rosa vale a pena, pagando 1,50. Eu acho que ele não vai jogar, mas é uma linha que vale a pena. É um segundo volante, chega bem à frente, que nem eu falei, eu torço pro Grêmio. Ele surgiu no Grêmio. É um bom volante, é porque ele foi vendido muito rápido pro Grupo City, jogou no Bahia, teve problemas psicológico, se eu não me engano, no Bahia, né? E agora tá no Inter. Realmente, pra ter começado no Grêmio e agora tá no Inter, teve problemas psicológicos. Foi mal. Piada errada, né? Enfim. Diego Rosa é uma linha boa, dá pra aproveitar. Vitor Gabriel é zagueiro, esse Pablo eu não sei quem é, Cleiton zagueiro, Natan não sei quem é. Então aqui do lado do Inter a melhor linha é a do Diego Rosa. Se a linha do Thiago Maia chegar em 1,50 dá pra usar. O Luiz Otávio não, porque ele é um primeiro volante. Mas o Thiago Maia, se chegar em 1,50 dá, e o Diego Rosa eu vou usar. O Diego Rosa eu acho que chegou a trabalhar com o Renato, né? Só que não foi tão aproveitado. E aí do lado do Fluminense, Luan Brito, não sei quem é, Rubem Lescano. Se eu não me engano, esse cara é atacante, mas eu não conheço tão bem, então não vou usar. Lucas Felipe Ferreira, não sei quem é, Marlon, acho que é... Marlon Ignácio. É o Ignácio? O zagueiro? Não sei, como tô em dúvida, eu não vou usar. Nonato para a linha de 1,25 não vale a pena. O Ganso é muito parecido com o que é o Everton Ribeiro no Bahia. É craque, mas não tem mais essa ambição da finalização. Então não vou usar. Fabinho, não sei quem é. Gustavo Dorman, não sei quem é. Isaac. Tinha um Isaac no Fluminense, só que foi pro Atlético Paranaense, né? Então não sei se é o mesmo, então não vou usar. Gustavo Apes também não vou usar, Thiago Santos também não, Vitor Hugo não, Wagner não, Isaac Martins não, Manuel é zagueiro, Marcão não. Aqui o Ignácio é esse daqui, zagueiro, não vale a pena não. Davi Melo não, Gabriel Fuentes lateral esquerdo não, Léo Jansen não, Júlio Fidelis não, Wallace Davi não. Cara, aparecendo um bando de moleque da base que não vai nem jogar.
A Bet tem que mudar isso daí, cara, porque eu acho que eles deixam padronizados em relação ao último jogo, né? E deve ter relacionado muito desses caras para o jogo da Sul-Americana. Breno não, Caio Amaral não, Davi Chumudit não, Francisco... nada aqui não. Linha de finalização do Fluminense eu não encontrei nada interessante não, tá bom? Principalmente porque a linha do Ganso é a mais usável. Tá, mas que nem eu falei, eu não gosto muito de usar mais, tanto essa daqui, tanto a do Everton Ribeiro, porque são caras do meio pra frente, caras que são diferenciados, tem um passe espetacular, mas que não finalizam mais tanto assim, né? Essa do Lescano, é que eu não sei direito como é que é a característica do Lescano, eu não assisti tanto dele com a camisa do Fluminense, mas se eu não me engano é um ponta, se for um ponta mesmo, e que seja... Ah não, é o La Vega que eu tava pensando, o La Vega sim, que é um ponto a mais. O Lescano não vou falar que eu conheço não. Mas enfim, a linha do Ganso aqui é a melhor. Só que eu não vou usar não, justamente porque ele não tem mais essa ambição toda de finalização. Quando eu falo ambição é no sentido de finalizar muito. Em relação ao que é o Wesley no Inter, o Wesley a tendência é que finalize muito mais do que o Ganso, pro estilo de jogo. Olhando pro Fluminense, o Canóbio, o Serna, o Keno, são caras que teriam uma tendência de finalização muito maior. O próprio Arias, do que em relação ao Ganso. Linha de gol do Inter paga 1,30, muito pouco, gol do Fluminense 1,60, paga bem, só que como é no Beira-Rio, não vou usar não. Então linhas selecionadas, em critério de odd 1,50 eu vou usar a linha aqui do Diego Rosa, tá, então aqui, cadê? Diego Rosa, segundo volante, o Inter jogando em casa, eu acho que ele vai ser reserva, mas se jogar é uma boa linha. E aí olhando pro Cruzeiro e Palmeiras, nesse critério de odd 1,50, eu vou utilizar aqui, vou usar o gol do Cruzeiro, o momento do Cruzeiro é bom, vou usar o gol do Cruzeiro, e de odd 1,50, entre Kaique Kenji e Japa, que eu não vou usar, eu subiu pra odd 2, ah não, tá filtrado para primeiro tempo, né, aqui pra partida inteira. Entre Japa e Kaique Kenji, eu acho que nenhum dos dois vai começar, mas eu conheço um pouquinho melhor o estilo de jogo do Japa, que ano passado, principalmente com o Seabra, jogou um pouquinho, né? Então eu vou usar a linha de um chute do Japa e um gol do Cruzeiro. Eu acho que o Japa não vai jogar, pelo menos não como titular, mas se jogar é uma linha interessante. A do Kaique Kenji também, torcedor do Cruzeiro deve conhecer melhor do que eu a característica dos dois. E os dois devem começar no banco, repetindo. Assim como o Diego Rosa. Mas são linhas que eu gostei em critério de odd 1,50, formando aqui uma odd 3,30. Então é um chute do Japa, um gol do Cruzeiro e um chute do Diego Rosa. Isso daí tudo no critério de odd 1,50, formou uma odd 3,30. Agora a gente vai pegar a variação. Então a variação o que vai ser? 2 gols do Cruzeiro. Pelo momento atual isso daí é totalmente plausível. E 2 chutes do Japa. Isso daí deu uma odd 10, os 2 gols do Cruzeiro e os 2 chutes do Japa. E lá no jogo do Inter, a gente vai usar os 2 chutes do Diego Rosa. Diego Rosa, que filtra pro Inter. E cadê o Diego Rosa? Passei, né? Não, passei não, mais pra baixo. Aqui. 2 chutes do Diego Rosa, é uma odd 3,25. Então deu uma odd 32,50. Mod 32,50 aqui, para 2 gols do Cruzeiro, 2 chutes do Japa e 2 chutes do Diego Rosa, tá bom? Então essas foram as linhas montadas de hoje. Fica como ressalvas, além dessas linhas aproveitadas, o chute do Kaique Kenji, tá pagando bem, mod 1,50. E lá nas linhas do Palmeiras, a linha do Thales principalmente é muito boa, porque é um cara que se jogar ele vai chutar, fora que tem isso de substituição, então se ele sair entraria provavelmente um atacante no lugar dele. Ele vai chutar, ou o substituto dele vai chutar. Essa linha vai bater. Lógico, futebol é imprevisível, mas é uma tendência muito grande. E a linha do Alan também, se ele jogasse seria um ponta vindo pro meio também. É uma linha boa. Então a gente usou aqui um chute do Diego Rosa, um chute do Japa e um gol do Cruzeiro. Em critério de odd 1,50. Ainda de 1,50 daria para usar a linha do Kaique Kenji. E olhando para a linha de 1,25 daria para utilizar a linha do Alan, a linha do Thales e para quem quiser a linha do Ganso. E se a linha do Thiago Maia subir um pouquinho mais, que está em 1,44, vocês estão vendo aí. Se subir para 1,50 dá para usar também. Tá? Então essas são as melhores linhas para hoje. Vamos aí para a reta final do vídeo.
Bom, deu para analisar esses 2 jogos de hoje, então, selecionados, 2 jogaços. E o que fica é isso, então. As linhas selecionadas é um chute do Diego Rosa, um chute do Japa e um gol do Cruzeiro. O que eu acho que vai acontecer? Nossa, eu viajei aqui porque, assim, tá aqui, né? Um chute do Diego Rosa, um chute do Japa, um gol do Cruzeiro. Tira o chute do Diego Rosa, que deve começar no banco. Tira o chute do Japa, que deve começar no banco. Sobra só o gol do Cruzeiro. Enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que o Diego Rosa e o Japa devem começar no banco, ficaria o gol do Cruzeiro. No final das contas, ainda sobraria uma odd 1,50, que é uma linha valorizada. Eu gosto de pegar uma linha de critério de odd 2, pelo menos. A tendência é essa. Esses 2 jogadores começarem no banco e a gente ficar com uma odd 1,50. Cruzeiro fazendo gol, bateu. Cruzeiro fazendo 2 gols, a variação bateu também. Tá bom? E aí fica essas outras linhas como sugestão, caso alguém queira. A linha do Thales, muito boa. Se jogar é excelente. A linha do Alan, também tá boa. Alan. A linha do Kaique Kenji. E a linha do Ganso. São outras linhas que dá pra utilizar dependendo do que você pensar sobre esses jogos. E até mesmo linhas que nem eu falei. Se a linha do Thiago Maia subir um pouquinho mais, dá pra usar também. Beleza? No geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!